partir de agora, então, estão sendo gravados. Tópicos 1, enfermagem. Óbvio. Teremos a nossa revisão para a nossa avaliação formativa da semana que vem. Então, vamos lá. Dúvidas? Estão aí? Tem alguém aí? Estão me ouvindo? Sim. Obrigada que você me respondeu. Eu estava preocupada. Ninguém me respondia. Dúvidas? Não? Nenhuma? Então, se não há dúvidas, eu creio que vocês entenderam tudo isso. Vamos começar a nossa revisão para a prova. À medida que vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir anotando e me chamando depois. A gente vai rever, então, todas as nossas aulas anteriores e eu vou colocando os assuntos importantes, tirando dúvidas, enfim. Peço que vocês acompanhem, vai ser muito importante para a semana que vem. Vamos lá, então, pessoal. Bom, eu acredito que em planejamento familiar deve estar tudo ok, mas a gente vai dar uma revisada. Quando a gente fala em planejamento familiar, o que é importante a gente pensar e construir? Quando a gente fala em planejamento, a própria palavra já diz planejamento. Então, tem a ver com controle de natalidade. Então, o planejamento é como eu vou me organizar no projeto família. Então, a gente vai entender por onde se faz isso na saúde pública. Então, pensando em planejamento familiar, não podemos deixar de falar em IST. Infecções sexualmente transmissíveis, que outrora foram chamadas de DSTs. É um dos problemas mais comuns de saúde pública. Em termos de Brasil, elas são. Temos alguns dados que já estão atualizados, então sífilis, gonorreia, clamídia, IEPS e HPV. Então é um problema de saúde pública. Lembrem que a IST, infecções transmissíveis, são um problema de saúde pública. A AIDS, então, é uma epidemia que iniciou nos anos 80 e nós já estamos muitos índices, né, de casos. Qual que é quando a gente fala em atenção básica em ISTs e AIDS? Então, a gente tem que ter um cunho educativo na comunidade, que deve começar com a prevenção e educação em saúde, para maior conscientização. Então, quando a gente fala nisso, vocês fizeram aquela história onde vocês criaram ações. Então, práticas educativas, busca precoce pelo serviço, amarrar esse usuário, lembrando que toda UBS é a porta de entrada. Então, a UBS é a porta de entrada do paciente. Então, a gente tem que amarrar o usuário de todas as portas para praticar prevenção e educação em saúde. Então, a melhor maneira é a prevenção e a educação em saúde. Como a gente faz isso? Através da informação. Então, a gente tem que reduzir automedicamento e condutas, vou dizer assim, caseiras. Tem que se procurar fazer o teste. Quanto mais antes eu começar o meu tratamento ou o meu cuidado, é melhor. O paciente tem que entender que não pode ter medo.
tem que ser algo imediato, onde o tempo que a gente ganha é um tempo que vai ser altamente valorizado. O HIV, então, o ACS, que é o aconselhamento, e mais profissionais, também estão envolvidos para despertar o exame. Então, o exame precoce é fundamental. Então, fazer testagens, estimular o usuário a fazer essa testagem. E é muito importante o registro na vigilância epidemiológica. Então, após se foi positivo, é importante notificação compulsória para essas doenças. São algumas doenças de cunho epidemiológico importantes que devem ser notificadas junto ao acompanhamento. Encaminhar esse paciente para fluxo de referência e contra-referência. Então, é importante a gente solucionar, dar um retorno para ele, encaminhar ele para setores de referência. A gente tem em Caxias, o Hospital Geral, que é referência para GST. Pensando nisso, também não podemos deixar de pensar em gestantes. Então, dentro dessa atenção básica, vem as gestantes. Então, as gestantes também são alvo de proteção. Pela transmissão vertical, então, com a gestante contamina 2 indivíduos. Então, nós temos que atuar fortemente para prevenir a transmissão vertical. Então, prevenir a transmissão vertical já no pré-natal. E as principais doenças de transmissão vertical são a sífilis, o HIV, hepatite B e o HTLV. Então, é importantíssimo prevenirmos essas doenças de transmissão vertical. Então, dentre delas, se a gente pode usar esse termo, mas a mais acomete a população, que chega a ser uma epidemia na nossa região, é a sífilis. As sífilis, então, configuram um dos maiores. Se vocês forem fazer um estudo, vocês vão ver que está entre os que mais acomete. Então, a sífilis é ali campeã de porta de entrada. Então, quando a gente falar também em transmissão, lembrem sempre da sífilis, né? Porque a sífilis congênita traz um monte de parefeitos. Então, são todas. Vocês viram mais a sífilis. Então, a prevenção da sífilis congênita é feita através do diagnóstico da sífilis na mãe ou no parceiro, e aí o resultado já tem como ser tratado. Então, é um simultâneo tratamento. Então, a gente trata a mãe e o parceiro. Já a infecção do feto para sífilis pode causar em qualquer momento. Então, a sífilis congênita é uma epidemia e a maioria, entre cada 5, 2 gestantes, então acabam internando com o bebê para fazer o tratamento. A transmissão vertical, então, para HIV, quais são os principais fatores que façam com que isso aconteça? É a carga viral elevada e o tempo prolongado da ruptura das membranas. Essas secreções de leite materno são muito importantes e determinantes nesse risco. Bolsa rota por mais de 4 horas. Então, essas informações vocês podem anotar que são muito importantes, né? No cunho da transmissão vertical do HIV, por exemplo, quais são os fatores mais relevantes? Então, vocês podem colocar que é a carga viral elevada, e o tempo prolongado da ruptura das membranas. Muito tempo ali em trabalho de parto não é aconselhado, tem que ser um parto que evolua bem. E também a parte da secreção que vai para o leite para a amamentação é contraindicada. E bolsa rota é bolsa rompida por mais de 4 horas. Também é um fator relevante. Tudo isso faz com que aumente progressivamente a transmissão. Então, se eu faço meu pré-natal de forma adequada, já sei o que me espera, já sei o que fazer, a tendência é muito melhor de se proteger.
Aqui, então, a gente traz um conceito para vocês de planejamento segundo o artigo, para utilizar essa lei entende-se como planejamento familiar, um conjunto de ações de regulação de fecundidade que garantam direitos de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, homem ou pelo casal. Então, esse é o conceito que se refere a reações, ações de regulação de fecundidade. Então, esse planejamento familiar. Ações de regulação de fecundidade. E os direitos são para o casal, homem ou mulher. De novo aparece qual é a nossa atuação, atividades educativas e aconselhamento, e não julgamento. Então, quais são as atividades designadas, então, para o profissional com atuação de saúde? Então, essa é a nossa atuação, né? Então, a gente tem que atuar em atividades educativas, e aconselhamentos. Encaminhar, né? Como vocês viram ontem que a gente fez. Aconselhamentos, aconselhar e encaminhar. No planejamento familiar é isso que basicamente a gente vai fazer. Quais são as atividades clínicas, então? A gente tem que levar em conta os benefícios de promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, as atividades que devemos levar em conta são essas: benefício, promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, sempre teremos a promoção, promover saúde, proteção para não adquirir e recuperação quando eu perdi a saúde. Então, são unhas que a gente fala aqui. Nisso também, os métodos entram no planejamento familiar. A decisão, então, do melhor método deve ser levada em seguintes aspectos. A escolha tem que ser do casal. Cada pessoa vai responder de forma individual. O método, então, anticoncepcional deve ser individual e relacionado à situação e perfil do usuário. Então, o método anticoncepcional utilizado deve levar em conta o perfil dos dois. E também tem a indicação que a gente sempre vai dar que será o preservativo. Independente do método, sempre vamos fazer isso. Então, o método mais adequado será aquele que for de acordo com o perfil. Quais são as características de um método adequado? Então, características de um método adequado. Principais, então, né? Então, tem que ser eficaz, com menos efeitos secundários, bem aceito, disponível, com facilidade de uso, reversível e que proteja das ISTs e principalmente HIV também. Então, essas são as características. Tem que ser eficaz, tem que ter efeitos secundários diminuídos, tem que ser bem aceito e tolerado, né? Saber usar, ter disponibilidade. Professora, Oi? boa noite, Márcio. Oi, Márcio. Não tá aparecendo o slide para nós. Fiquei também avisado, achei que estava aparecendo. Vamos ver o que está acontecendo. Eu mandei no WhatsApp e levantei a mãozinha, não queria te atrapalhar. Aí eu falei pro Márcio dar um toque. Tá. Eu não olhei o celular, senão me desconcentro. Espera ali que eu vou ver o que está acontecendo. Vocês têm já essas aulas, tá? É todas as aulas. Eu tô fazendo Não, eu sei que a gente já tem, mas para a gente acompanhar agora aqui, para não ficar só aquela tela preta aqui para nós. Sim, claro. Peço desculpas, não sei o que aconteceu aqui. Outra vez podem me falar antes, por favor.
Tá aparecendo agora? Agora sim. Agora tá aparecendo. Ok. Mais ou menos familiar e saúde. Dados e o que é importante, eu estou fazendo uma revisão para vocês entenderem. Então, nós vamos começar, quando falo em planejamento, um método anticonceptivo, né? Então, a gente vai dividir eles nesses grupos. Então, são 5 grandes grupos que nós vamos dividir, e vocês podem colocar isso assim em termos de divisão. São os métodos comportamentais, os métodos de barreira, o dispositivo, então, o intrauterino ou DIU, contracepção hormonal e contracepção cirúrgica. Então, nós vamos dividir esses métodos contraceptivos em 5 grandes grupos. Cada um deles terá uma característica, nós temos que ofertar todos para o usuário e temos que ver o que mais se enquadra no seu perfil e a escolha, vocês viram que tem que ser da paciente, do paciente ou do casal. Então, você tem que lembrar, então, qual é a característica principal de todos. Tem métodos que não podem ser ofertados, então você tem que ofertar o que mais tiver em conta de acordo com o perfil, por isso que você tem que conhecer muito bem para poder ofertar. Lembrando que o método mais seguro e mais eficaz é o preservativo, né? Então, lembrem disso, do perfil, da idade, antes de ofertar os métodos. E tem uns que precisam da parte cirúrgica. Então, a gente vai falar dentro dos comportamentais, como o mesmo nome já diz, tem a ver com comportamento, e eles não são muito eficazes. No entanto, de acordo com o cunho religioso, ele é utilizado. Então, nós vamos falar em calendário ou tabelinha, que é o método origem final. Então, a gente tem que primeiro conhecer o ciclo da nossa usuária. Então, o ciclo de 21, 24, 28 dias. E esse ciclo tem que ser dividido ao meio. E aí, depois que ele for dividido ao meio, nós vamos pegar 5 dias antes do dia e 5 dias depois. Esse método, então, ele é baseado nos dias. Porém, nós somos pessoas, as mulheres são totalmente seres hormonais, e isso pode não funcionar, pode desregular, por mais regular que seja. Então, lembrem que quando eu falo em comportamento, eu estou falando de tabelinha, temperatura. Então, essa aqui da temperatura basal também tem a ver com a temperatura, tem que ser controlada, né? Ao longo do ciclo menstrual, a tendência é fazer isso. Então, a gente acaba controlando essa temperatura. Tem mulheres que não é muito eficaz. Eu diria que há mais sucesso para quando a mulher quer engravidar, ao contrário, né? Então, a gente vai observar a temperatura ao longo de todo aquele ciclo e vai apresentar algumas oscilações, geralmente de 0,3 a 0,8, por causa da progesterona, que faz essa elevação. Então, essa temperatura medida será na via oral durante 5 minutos todas as manhãs, e tem que fazer um repouso de 5 horas. Tem que estar em jejum e descansada sem esforços. Então, também é um pouco desconfortável. Esse procedimento também pode ser realizado desde o primeiro dia da menstruação, né, que é quando começa cada ciclo. Então, esse é o controle da temperatura, que é um método de comportamento. O muco, então, a gente vai observar o tipo de muco que é. Também ele tem que ser pegajoso ou não, como ele é, de 2 a 3 dias. Quando ele ficar mais grudento, é porque está ocorrendo a ovulação. Então, esse é o método do muco cervical. Eu diria que esses métodos não são muito indicados. No entanto, nós temos que pensar na parte religiosa, né? E este método, que é ejacular fora ou coito interrompido, ele é um método também que é baixamente efetivo, leva uma disfunção sexual, né, por causa disso, e o índice de falha é alto, porque a gente sabe que o líquido seminal eliminado antes também contém espermatozoides. Então, ele não é um método muito seguro, não. Vocês devem conhecer pessoas que acabaram engravidando com esse método. Além do que, estes não acabam não prevenindo de doença. Então, é bem importante termos isso em mente. Então, é um método também que não é muito seguro.
Agora, o método, então, de barreira. Esses são bem eficazes, porque eles vão impedir a ascensão de espermatozoides no útero e também previne as ISTs e a AIDS. Então, essa é a parte das camisinhas do fundo. Deve sim ser os melhores. O que você tem que ter em mente? Que o usuário tem que saber como colocar, certo? Então, não adianta a gente acertar e achar que ele vai saber. Então, é fornecido tanto a masculina quanto a feminina e mais o preservativo para questões de alergia. Você tem que trabalhar desse método, então, é a colocação correta. Então, se for colocado corretamente, ele tem 99,9% de eficácia, desde que seja colocado corretamente. Dentro disso, nós temos o diafragma também, que é um anel flexível que vai ser coberto por uma borracha fina, que é colocado na vagina para cobrir o útero, fazendo uma barreira mecânica. Então, o diafragma também é um método de prevenir a gravidez. E ele também vai ter uma ação química através de um espermicida. Para poder fazer o tamanho, porque cada mulher tem um tamanho de colo de útero, é necessário que seja uma indicação médica. Depois ele é lavado, seco e guardado. Ele é um pouco desconfortável, né? Porque ele tem que ser introduzido 15 a 30 minutos antes da relação e tu tem que ficar com aquilo de 6 a 8 horas. Então, é um meio programado também. Mas, no entanto, lembre-se que cada método é personalizado. Tem pessoas que vão se adaptar bem e tem outras que não vão se adaptar tão bem. Então, vai depender realmente do perfil. Mas é para vocês saberem como existe. As esponjas, então, são esponjas impregnadas em espermicidas, creme, geleia, supositórios e tabletes que deixam hostil. Então, essas esponjas também vão impedir essa ascensão. Não é muito utilizado aqui, mas é bom você saber que existe. É mais nos países usam muito isso, mais lá pela América do Norte. A esponja, então, ela fica introduzida ali. E a esponja no interior do diafragma acaba matando o espermatozoide. A gente usa em conjunto, né, uma técnica a mais. Agora nós vamos trocar o método falado DIU, que é um dispositivo que pode ser de cobre, em forma de C. Ele é inserido pelo médico, então, ele impede, porque ele deixa o colo do útero hostil, tem um controle, tem uma duração de 3 a 5 anos, e ele é combinado com hormônios também. Então, a gente vai ter a parte de cobre, mais o DIU combinado com hormônios, que é o DIU-mirena. Então, ele fica inserido bem adequadamente no fundo, né? Então, ele acaba sendo inserido ali e ele deixa hostil ou pela ação hormonal ou pela presença do cobre, que se torna irritativo. Então, a gente tem o DIU de cobre ou o DIU-mirena, que é de hormônio. Os hormonais, então, a gente tem a pílula, tem uma pílula indicada de monofásicas, bifásicas, e tem a pílula para amamentação. Tem pílula para adolescentes também, e a gente tem, inclusive, pílula do dia seguinte. Não deve ser usado como um método único, e sim deve ser um método de emergência, né? Então, tem até 72 horas. São 2 comprimidos, deve ser tomado no máximo 72 horas após a ocorrência e segundo 12 horas. Então, essa pílula é para o dia seguinte é para emergência, não como método. As injetáveis, então, são injeções que tem de mensais e trimestrais. É uma alta dose de progesterona com obtenção de ação associada a estrógeno para aplicar, então, no músculo. Temos o implante subdérmico ou implanon, que é tipo um adesivo que tem levonorgestrel, que vai ser liberado no músculo e vai para a corrente sanguínea e circula em todo o organismo. Ele também é de 3 a 5 anos sendo eficaz e também precisa de um médico. E esses adesivos têm um peso, né? Então também não pode ser todos que a gente pode indicar. Além de ter um alto custo, ele não é qualquer pessoa que pode, então tamanho do braço, enfim, tem a ver. Então vocês podem estar vendo que tem mais opções, que é através do levonorgestrel. Ele fica assim, implantado no subcutâneo. Anéis vaginais, então, tem hormônio, então vocês também podem colocar que tem muitos anéis.
não tem incômodo e é muito eficaz. Então, ele é inserido dentro da vagina, ele fica ali 3 semanas, faz uma pausa e depois reinicia. E um método mais invasivo, que é a contracepção cirúrgica, ele é definitivo, esteriliza a mulher através da ligadura ou atadura tubar, que é o corte que se faz nas tubas uterinas, impedindo com que o óvulo faça o transporte. E o homem, então, é a chamada vasectomia, que se corta o canal deferente. Então, nós temos esses métodos, que é a laqueadura para a mulher, e temos a parte da vasectomia para o homem no canal deferente. E aí, ele impede. Lembrando que esse método, por uns 2, 3 meses, ainda pode ser que aconteça alguma coisa. Só que tem como vocês verem, né? E antes e depois no canal deferente, onde aparece aqui os cortes. Sobre o câncer de mama, então, também, ele é muito agressivo, principalmente aqui na nossa região, quando a gente fala em saúde da mulher, em tópicos de saúde da mulher, não podemos deixar de falar de câncer de mama, que é uma das doenças que acometem a mulher, então é câncer de mama e colo de útero. Se ele for descoberto quanto antes, de novo a parte da educação, sempre surge, então, um nódulo que é descoberto no nosso programa, ele é indolor, duro, irregular, mas tem também tumores, gente, que são brandos, globosos e bem definidos. Então, a gente tem que orientar na dúvida, procure serviço. O exame tem campanhas, tem outubro rosa, enfim, vocês podem ver que tem várias coisas. A gente até vai pensar numa ação para a gente fazer no nosso grupo. Então, quais são as características que uma mama tem? Uma mama, no caso, que é provavelmente sugestiva de um câncer. Então, tem um edema semelhante a uma casca de laranja, a pele fica com retração cutânea, a dor, o mamilo fica invertido. Então, é importante vocês anotarem as principais características, né? Lembrarem disso, que é um edema, que lembra a casca de laranja. Então, podemos dar diagnósticos, mas são evidências que só com exames. Dor, tem uma retração da pele, descamação do mamilo, secreção, então, aquela secreção tem que ser investigada sempre, e os linfonodos palpáveis na axila. Palpáveis são aquelas. Também é importante vocês lembrarem os fatores de risco para câncer de mama. Todo profissional, principalmente enfermeiro, tem que ter em mente. É a obesidade, não ter tido filhos, então, a nulliparidade, não amamentar, então, se eu não tive filhos, eu não amamentei, eu tive filhos, não, a alimentação protege. O sedentarismo, bebidas alcoólicas, tendo histórico de câncer na família, alimentação gordurosa inadequada, o tabaco e genética são os principais fatores. Então, anotem também essa parte do início. Então, nós temos aqui como pode aparecer sinais do câncer de mama. Então, a gente vai ter os linfonodos nessa rede, as veias ficam muito salientes, sai uma secreção, o mamilo começa a se inverter, e há secreções e alterações da pele. Como é o caminho do tumor, também ele vai vir hematóide, então pela circulação sanguínea. O autoexame, então, sempre a gente tem que visitar, tá no espelho, no banho, deitada, e também nas nossas consultas. E quando a gente fala em mama, tem o cismama, não esqueçam que o cismama é fundamental. Então, cismama, que é o sistema de informações do câncer de mama,
que é uma ferramenta importantíssima para gerenciar ações de detecção precoce. Então, é uma ferramenta muito utilizada em saúde pública para prevenção e registro. Esses dados vão estimar uma cobertura, saber onde que devem ir os exames, diagnósticos, recursos, enfim, através do SISMAMA, que é o cadastro. Também anotem aí o SISMAMA, que é muito importante. E nós temos em Caxias, para vocês saberem, o Vigimama. Então, em Caxias, o que é esse tal de Vigimama? Então, o Vigimama é um programa que tem uma alta vigilância da doença para reduzir casos de morte e número de cirurgias que mutilam, que são as mastectomias. Então, é reduzir casos de morte e mastectomias. Então, nós temos que falar sempre em prevenção, indicado para mulheres com idade igual ou superior a 40 anos. Então, essa é a idade. O SISMAMA é um programa a nível de governo e o Vigimama é um programa a nível de território nosso aqui de local. E agora a gente saiu do câncer de mama, vamos para o câncer de colo e de útero. Inclusive, vocês já sabem por etapa, aprenderam muitas coisas referentes a isso, né? Dúvidas podem ir pedindo. O câncer no colo de útero é, consequentemente, um aparecimento de células anormais que tem um crescimento muito rápido. Muitas vezes é por uma infecção crônica como HPV. Então, esse câncer, ele é caracterizado pelo crescimento anormal, não esqueça, no crescimento anormal, e um dos principais casos é a infecção por HPV. Mas tem outros também. Quais são os sintomas? Então, inicialmente, raramente vão aparecer, como todo tumor, ele é silencioso. E conforme esse tumor vai progredindo, vão ocorrer sintomas. Então, conforme vai progredindo o tumor, vai aparecer sangramento vaginal, sangramento após menopausa, sangramento e dor durante a relação sexual. Então, é o sangramento. Então, a gente tem que ficar sempre de olho no sinal de sangramento e dor, na relação principalmente. Quais são os fatores de risco? Que também é importante vocês terem isso. Então, o HPV, como foi falado, baixa condição socioeconômica, higiene precária. Eu diria que isso não tem muita relação, mas é que eles acabam atrelando falta de higiene com falta de condições financeiras, o que não é, né? A gente sabe que muitas pessoas bem abastadas financeiramente não têm uma higiene adequada. Então, higiene sempre. Então, muito tempo usando contraceptivos também é um fator de risco. Ter iniciado a atividade física precocemente e múltiplos parceiros. Então, nós temos aqui como que o HPV vai transmitir, que é via sexual ou mãe para o filho no parto, que não usa preservativo. Então, como é uma estratégia, uma epidemia, o governo começou a vacinar as crianças, então, faz parte do nosso planejamento, adolescente. Então, é a vacinação contra o HPV em massa, que é muito importante, é uma iniciativa do governo, merece parabéns. Então, começou com as meninas de 9 a 13, e são 3 doses. Então, é muito importante essa vacina para prevenção. O programa nacional, então, é o Siscol. Como nós temos a Sismama, aqui será o Siscol. Anotem Siscol. Então, o programa que utiliza prevenção da mama, Sismama, e aqui é Siscol, que é um sistema com o objetivo de identificar recursos, tratamento e prevenção. O Siscol, então, é algo a nível nacional. Sismama, Siscol, e de mama, que é Caxias.
Então, nós temos que fazer o teste Papa Nicolau. Todas as mulheres devem fazer esse teste até 3 anos depois de se tornarem sexualmente ativas. Então, ela tendo relação sexual, ela tem que começar a coletar e nós temos que incentivar e a gente que faz essa coleta. Então, aqui a gente tem um colo normal, como vocês podem ver aqui na imagem. Um colo com câncer, corado com síleia ali que vocês aprenderam, lesões de baixo grau. Essa é uma colposcopia, um exame que tem que ser identificado. Aqui nós temos ainda o cérebro, né, e aqui fora o jet, e aqui as lesões sugestivas. Então, lembrando que sempre tem que ter aquele preparo para saber, né, o que está acontecendo. O tratamento consiste em radioterapia, cirurgia, e vai depender muito do estágio em que a doença está e se ela quer continuar tendo filhos ou não. Um prognóstico é bom se iniciado, né? Então, a gente tem uma prevenção com alimentos, que é para evitar alimentos ricos, com conservantes. Alguma dúvida nessa aula, pessoal? Bem tranquilo. Mais alguém? Quanto às ISTs, alguma dúvida que vocês tenham, querem rever? A gente viu isso em saúde da mulher também. Vocês acham necessário? Tem alguma dúvida disso? Então, por vocês. Eu acho que não. Até porque os slides estão bem explicativos, a gente estudando por ali, bem tranquilo. Tá bem tranquilo para mim também. Tá. Mais alguém? Porque você sabe, só deixa eu falar uma palhinha. Eu não consigo, né? Mas acho que vocês estão sabendo. Mas só lembrem que a gente divide os métodos, né? Que nem eu fiz aquela divisão para vocês no início do caderno, que vocês têm, que eu pedi para vocês anotarem verrugas, corrimento. Vocês lembram dessa divisão? Eu dividi em grandes 3 grupos: úlceras, corrimento e condiloma. Então, vocês têm que lembrar que a gente divide assim ela, tá? E ISTs. Então, dali tá tranquilo, vocês podem ir vendo. Vou passar um outro que vocês tenham mais dúvidas. Acho que vocês têm mais dúvida na parte das gestantes. Né? Então, nós vamos tentar esclarecer mais nessa parte, ok? Pode ser, turma? Se essa tá tranquila, a gente vai passar para essa outra. Os ciclos de vida da saúde mental. Essa parte, como é que tá para vocês? Ela fala como a mulher, como é a criança, a fase da adolescência, como é que tá essa parte? Tudo certo? Querem rever? Por mim, tá tranquilo. Tá, ok. Então, a parte da saúde mental é que a gente tem que concluir ciclos para abrir outros e se desenvolver. Passa por várias reconstruções psíquicas, né? Então, no mais é isso. Vamos ver aqui um outro. Esse também. Então, nós vamos falar, acho que esse aqui vocês têm um pouco mais de dúvida, né? Então, vamos ver. Gestação normal, crescimento do conceito. Esse até eu quero compartilhar com colegas de vocês da saúde da mulher, porque esse aqui falta ainda para eles, né? Então, gestação normal, crescimento do conceito. Então, aqui vai falar muito como que se dá um diagnóstico de gravidez e o que acontece. Então, vocês têm claro para vocês, antes de eu começar, como diz a Lu, quero olhar nos olhos de vocês para ver se vocês entenderam. Essa parte
como se dá, como se fica quando a gestante tem desencaminhamento. Ficou claro para vocês essa parte? Eu vou fazer uma pergunta, vocês vão me responder, para me saber o que eu posso fazer para deixar claro para vocês. Vem uma usuária para uma consulta e ela refere atraso menstrual, sinais clássicos. Vocês sabem o que tem que fazer com ela se vocês trabalhassem na unidade básica? Ela veio com atraso menstrual, prof? Isso, e os sinais clássicos. Ela não fez exame, ela chega lá, refere que ela está com amenorreia, dores no seio, né? E eu acho que a gente tem que fazer o beta-HCG, os testes rápidos, e encaminhar ela para gineco. E solicitações de exames, né? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer vai ser um exame, né? Quando ela vem com a queixa, vocês fazem um exame ginecológico. Nesse exame ginecológico, a gente vai ter que encaminhar, nesse exame que a gente faz, exame físico ginecológico, a gente vai encaminhar, então, fazer os testes rápidos. Se der positivo, a gente encaminha para o ginecologista. Lembrando que é bem importante que neste exame que vocês façam, já tem que ver do pré-câncer. Já amarrar essa paciente o máximo que puder. Quando ela retorna com exames de sangue, então, que ela coletou, que o médico pediu, tem unidades que tem protocolo que o enfermeiro já pede, tem outras que tem que passar pelo médico. Então, nem todas nós vamos ter protocolo. Umas vão trabalhar com a gente prescrevendo exames de acordo com o protocolo médico e outras vocês vão ter que passar pelo médico. Então, o mais comum é encaminhar para o médico. Então, daí vocês já vão fazer marcar, vindo com beta-HCG positivo, vai ser pedido, então, todos os exames pré-natais. Então, é assim que vai funcionar. Quando ela retorna, é pedido os exames pré-natais, é encaminhado, então, para grupos de gestante, tudo. E também vai ter o pedido da ECO, que é a prova definitiva, né? A presença dos BCFs, né? Que se vê através da implantação do saco. Então, este sim, ecografia com saco implantado, a ecotransvaginal, que é um exame de certeza de gravidez. Então, aí sim a gente vai fazer. Quantas consultações vocês lembram? É de 7 a 9 o ideal. Isso, de 7 a 9. Então, nós vamos atender quais? Qual o perfil de gestante? Baixo risco. Nunca se esqueçam. Baixo risco, gestante de alto risco encaminhada para o hospital de referência e contra-referência. As de baixo risco serão todas nossas, uma consulta nossa, uma consulta do médico, a maioria vai ser nossa. E o que a gente faz nessa consulta? É para deixar bem claro para vocês, a gente faz um exame obstétrico, que é aquela ficha. Como que a gente vai saber se a ficha está certa ou não? Porque eu vejo que é uma coisa que pega muito, né? Não existe um modelo ideal de ficha. Essa ficha vai corresponder ao perfil da unidade básica, já vem pronta alguma coisa da saúde. A gente vai ter que criar uma que peça. Eu tenho que conhecer a paciente. Então, dentro disso, tem que ter os antecedentes dela ginecológicos, antecedentes obstétricos, doenças. Então, uma anamnese completa, alergias, vacinas, como foi cada exame, e tem que ter espaço para anotação de peso, altura, perímetro, no caso da barriga, o crescimento desse útero, idade gestacional. Então, tem que ter esse parâmetro. O perfil do cartão será aquele que melhor se adequar à gestante, né? É o perfil da unidade onde vocês trabalham. Vocês construíram um modelo, então a gente uniu 13, vocês fizeram um, alguns modelos eles estavam adequados, mas eles têm que nos responder de forma objetiva e sucinta o que eu preciso da gestante para conhecê-la, né? Eu tenho que dar toda essa atenção e esse suporte, muito parecido com o que vocês fizeram ontem. Então, nós vamos entender como se dá essa dinâmica dessa gestação, né? Então, depois que eu fiz, tem isso em mente, que a gente tem que amarrar essa usuária. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou botar aqui os slides para vocês verem, então. Vai estar aparecendo para vocês? Tá aparecendo.
nós temos 3 períodos que são específicos, ciclos gravídicos puerperais. Então, a mãe voltou, está grávida mesmo, fez o beta, deu positivo e fez também a eco. Então, ela vai entrar num processo chamado ciclo gravídico puerperal. O que é esse tal de ciclo gravídico? São nada mais, nada menos que as 3 fases, né? Então, é um ciclo. Se ele tem início, ele tem que ter fim. Então, este é o ciclo gravídico puerperal. Então, é gestação, parto e puerpério. Essa é a ordem que ocorrem as coisas. Lembrem que a gestação é um estado muito especial e que força o organismo materno a fazer inúmeras adaptações para poder manter e desenvolver a gestação, para poder acompanhar o alto grau de velocidade de crescimento. E também é nesse período que nós temos o maior risco de adoecimento do binômio. Lembrem que uma vez a mulher grávida ela é um binômio. Ela é mãe e bebê, durante toda a gestação. E quando nasce o bebê é um trisal, mãe, bebê e pai, ou quem faz o papel. Então pode ser que vocês escutem muito a palavra binômio. O binômio então é bom que você saiba o que significa binômio, pode ser que vocês vejam algumas literaturas, mas o que é binômio? É um sinônimo para gestação, mãe e bebê, eles são um só. Para ser 2 pessoas, eles são um só. E também, quando há possibilidade de envolvimento, a gente envolve a família junto. Vocês têm que saber, eu digo que quase na ponta da língua, a duração de uma gestação. Então, são termos que vocês vão levar e vão usar em saúde da mulher, também precisam saber previamente. Uma gestação dura 280 dias. Este é o limite normal. Ou 40 semanas ou 9 meses. Tem algumas literaturas que recomendam 42, né? Mas a gente vai considerar que o bebê decide seu tempo. Dentro dessa duração, nós também temos os períodos gestacionais. Então, esses períodos são como que a gente vai chamar o concepto, que também é outro exame para bebê e embrião. Então, da fecundação até o final da 12ª semana, então vocês vão colocar ali fecundação até 12ª semana, chamaremos de embrião. E se eu vir a perder esse embrião, vai ser um aborto neste período. Da 30ª semana até a 40, nós vamos chamar de feto. Então, é meu feto, meu fetinho, primeiro embrião, depois é o feto. Então, nós temos as idades gestacionais, né? Então, se ele nascer com menos de 37 semanas, nós vamos chamar de prematuro. Se ele tiver 37,1 dia a 40, ele é termo, a 42 é termo. Então, vocês sempre vão saber, ele é prematuro, vai depender da idade dele. Então, se ele tem menos de 37 semanas, ele é prematuro. Se ele tiver de 37,1 a 42, ele é atermo. E ele é pós-termo, tardio, se for de 42, 1 dia e 6. Então, ele vai ser considerado pós-termo, já está passando da hora se ele tiver essa idade, 42, 1,6. Este aqui, então, é o gestograma, que é o disco que faz a famosa cálculo, que a gente não precisa fazer cálculo nenhum, vou tentar explicar aqui que eu não acabei, senão a gente explica na prática, na segunda. Mas é o que vocês precisam usar em gestograma. Então, de acordo com a data que tiver, vocês vão girar ele, ele é muito utilizado. Então, o gestograma vai mensurar a idade gestacional. E se vocês estiverem no local que não tem, que é quase impossível, vocês terão que fazer conta. Maria, você não fala mais, prof, por que eu tenho que fazer a conta? Porque isso é para desenvolver raciocínio. Então, a gente usa para fazer manual a regra de Nagler e vão acrescentar fixamente 7 dias ao primeiro dia da última menstruação.
O nome técnico do último dia da menstruação vocês vão chamar de DUM, data da última menstruação. DUM, data da última menstruação. A DUM tem que ser sabida pela gestante, anotado principalmente no cartão, e é um dado que vai aparecer sempre. Então, ela tem que saber a DUM. A DUM é a data da última gestação. Então, pela essa regra de W, quando vocês vão calcular, vocês vão somar mais 7 ao dia da última menstruação e menos 3 ao mês que ocorreu a menstruação. É a regra de NADE, ou NADE. Puerpério, então. O puerpério vai ser de 40 dias após o nascimento. Então, ele dura 42 dias. Não é quarentena, né? 42 dias. Então, o puerpério será esse período que a gente vai considerar. Então, puerpério, 42 dias. Esses termos, então, você também tem que estar em voga. E o nosso sistema imunológico precisa de 9 a 40 semanas para voltar ao normal. Então, é um grande tempo. E qual que é o marco do puerpério desses 42 dias? É a involução uterina e o sistema voltando à tona. Então, é muito importante o útero voltar ao seu tamanho normal, na sua consistência e quantidade. E o sistema precisa de 9 a 40 semanas para que isso ocorra. Aqui a gente tem os períodos da fecundação, né, embrionário, que vai acontecendo. Como se dá essa fecundação? Lembrando que é um óvulo, um blastocisto, né? Então, ele é colhido pelas fímbrias, pelos cílios, e vai demorar alguns dias para chegar lá para ficar nidado. O que é nidação, vocês lembram? Alguém lembra o que é nidar? Nidar é quando o útero pega, então, o zigoto, ele aninha ele, fixa no útero. Então, é nidação. Quanto tempo dura a fecundação? Até 14 dias. Então, mais ou menos, vocês vão ver que a fase do ovo, a fase ovular, ela vai ser dividida dessa forma. Para vocês entenderem, façam tipo uma chave para ficar melhor. Então, ela vai durar 14 dias, essa fase. O zigoto, então, é o ovo já fecundado, o espermatozoide, e o óvulo, ele vai dar uma viajada. Ele vai migrar, então, por 3 dias vai dar uma banda. Então, ele vai até a cavidade uterina e lá ele vai ficar totalmente livre, sem lidar, sem fixar por 2 dias. Então, faça as contas. É 3 dias para fazer essa migração e 2 dias que ele fica por conta lá. Então, esse ovo fica todo ali parado. Então, durante esse percurso, o ovo zigoto vai sofrer sucessivas mitoses. Então, o nome será mórula, glástula, o próximo estágio, glástula. Vai ocorrer a anidação no 6º dia. Então, se eu perguntar para vocês em que dia que ocorre a anidação, é no 6º dia. Então, ele teve um tempo para pensar se era isso mesmo que ele queria, 5 dias para decidir, e ele decidiu que ia ficar. E ficou. Aí, depois disso, vai começar novos processos, novas mitoses, e lá pelo 9º dia, ele ficou 4 dias sofrendo transformações, mais mitoses, mais crescimentos, mais diferenciação, para poder fazer essa máquina perfeita. Ele já está totalmente nidado, fixado, e está ali para o que deve é. Então, é no 9º dia que ele vai ficar forte. Aqui a gente tem como ele vai maturando até quando ele vai ficando e a ação hormonal que vai tendo. Nós temos aqui, então, para a fase embrionária, depois dessa fase de ovo, a gente entra na fase embrionária, que é aquela fase lá onde nós temos o embrião. Então, vai durar 15 dias e vai ter início, então, na 3ª semana até o final da 12ª semana. Então, ele vai durar depois desses dias de pausinha, são 14 dias, que é a fase ovular. Aí a gente vai entrar na
fase embrionária, que dura 15 dias, essa transformação, né? Nessa altura, a mulher já está com 1 mês de gestação, né? 14 mais 15. E vai ir até a 12ª semana, quando ele vai se transformar, então, em feto. Qual é a característica principal? Então, é a diferenciação celular e a hiperplasia, que é o crescimento acelerado. Então, qual é a característica principal da fase embrionária? É diferenciação e continuação da hiperplasia. Diferenciação celular. Então, a gente... Hiperplasia significa o quê, professor? Crescimento celular. Obrigado. Nada. Então, ele vai sofrendo diferenciações, e chegamos na fase embrionária, né? Continuamos nisso. Então, ela tem mais ou menos 5 semanas, né? No tempo que era ovo, se transformou depois na fase embrionária. Então, a gente já vai ter o crescimento do sistema nervoso. Vão ter alguns aparecimentos, então, de brotos de pernas e braços, e aparecimento, então, de movimentos bruscos não perceptíveis. Então, na 5ª semana, começa a ter o sistema nervoso e brotos de pernas. Então, isso é muito importante vocês colocarem ali que em 5 semanas temos a formação do sistema nervoso e brotos, né? O que vai ser pernas e pés. Até, a nível de curiosidade, as malformações de membros superiores e inferiores podem se dar nessa fase. E também, a nutrição nessa fase embrionária não é feita pela placenta. Ela é feita pela vesícula vitelina. Então, essa parte de nutrição, quem faz é a vesícula vitelina. Lembrem que é a vesícula vitelina. E após, então, o término dessa 5ª semana, o feto placenta surge. Né? Não se esqueçam da vesícula vitelina. Na 6ª semana, então, terá a formação da boca. E o coração rudimentar, né? Um coraçãozinho rudimentar. E já tem batimentos, no entanto, que só são perceptíveis no ultrassom, e ele tem 9 minutos. De 4 a 9. Meu Deus, é muito pequeno. Lembrem-se que é só no ultrassom. Eu não vou escutar nos detectores DCS. No ultrassom. Agora a gente saiu dessa fase, vamos para a 3ª fase, que é a fase fetal. Nós estamos vendo por fases, né? Do bebê. A fase, então, vai da 30ª semana até a 40ª, 42 semanas, né? São 40 semanas. E o crescimento fetal é a principal característica, né? Então, ele já está todo formado, ele tem só que crescer e ganhar peso. Então, essas características principais. Então, ele está crescendo, está todo formado e está crescendo. Aqui a gente tem comparativo, né? 3 meses, 12 semanas, 4 meses, 26 semanas, 6 meses. Quais são as mudanças que vão ocorrer no organismo? Então, tudo isso acontece paralelo. O bebê vai crescendo, se adaptando, e também ocorrem inúmeras mudanças. A nível, então, de organismo materno. Lembrem que ele tem que fazer uma adaptação enorme para poder chegar nisso. Então, é muito importante a gente ter toda essa parte que a mulher acaba ficando muito diferenciada nesse período, né? Então, nós temos que lembrar que são mudanças anatômicas, hormonais, metabólicas e imunológicas que ocorrem. Então, essas são mudanças significativas para a mulher poder ter este bebê, né? Então, mudanças anatômicas,
hormonais para manter a gravidez, metabólico e imuno. A mulher imunodeprimida. Então, quais são as interações mãe-concepto, binômio, enfim? Na parte hormonal, o corpo lúteo, então, se permanece até o 4º mês para sustentar a gravidez. Alta produção de hormônios, são mais de 30, e produção de hormônios placentários. Quais são as adaptações necessárias? Então, porque tem muita atividade celular acontecendo, o organismo entende essa gestação como invasão e, ao mesmo tempo, ele tem que manter. Então, as células matadoras naturais, as NK, os serial killers, né, vão entrar em queda porque vai ter ação ampla do linfócito T. Então, é uma confusão para o organismo. Ele não sabe se elimina, se mantém, se contém, se vai. Então, as adaptações hormonais, vocês podem colocar aí hormônios, é manter o corpo lúteo. É um dos hormônios então, que a gente precisa manter para ele entender que tem gravidez ali até o 4º mês. Alta produção, então vai ser produzido mais e mais hormônios. E também vão surgir os hormônios específicos da placenta, além dos que são para sustentar a gravidez da placenta. E a imunossupressão vai ocorrer porque vai diminuir a função das células matadoras naturais e a queda do linfócito T. Então, na parte de imunossupressão, vai cair todas as nossas células de defesa. Então, ela fica imunossupressa, para poder não reconhecer a gravidez como um corpo estranho total. Então, quero falar da importância da placenta, que é um órgão, o único órgão formado, então, por células de 2 indivíduos. Ela é um órgão de transição, faz todas as trocas fisiológicas entre mãe e feto. A principal função é endócrina e metabólica. Então, lembre que a principal função da placenta é ser órgão endócrino e metabólico. Se a gente for falar da placenta, a gente vai lembrar que é um órgão transitório que faz as trocas fisiológicas mãe e feto. Então, a placenta diz muito sobre a saúde do bebê. Ela tem uma função endócrina e metabólica. Fala muito sobre a saúde, a condição da placenta, tudo que tu vai falar. Então, é o único órgão formado por 2 seres, por células de 2 seres individuais. A parte da endócrina, porque produz, né, como já foi falado antes, principalmente esses 2 hormônios, que vão estimular o crescimento, que é o que mais faz. Então, hormônios da gonadotrofílica coriônica e somatotrofílica coriônica. Ambos são para manter a gravidez. Então, são estrógeno, progesterona, tiroidotrópico, então produzem hormônios específicos para nutrir a gravidez. E a parte metabólica é para fazer, então, a síntese do glicogênio, colesterol, ácidos graxos para nutrir o embrião. Então, na parte metabólica será sintetização, então, de colesterol e ácidos graxos para manter a nutrição do embrião. Então, nós sempre vamos ter essa configuração na placenta, né, que vão ligar ao cordão umbilical, é uma veia e 2 artérias. Então, o cordão tem uma veia e 2 artérias. Uma veia e 2 artérias. Então, a gente vai ter 2 tipos, passagens de difusão simples, que são para água, eletrólitos e drogas, e a passagem de difusão facilitada, que vai transportar partículas maiores, vitaminas, hormônios e anticorpos. Então, basicamente, são 2 tipos de serviços que ela presta. A passagem de difusão simples, que é para a maioria dos água, minerais e macronutrientes, e a difusão facilitada, que são moléculas maiores, né? Então, entra reticulados, anticorpos e hormônios. E também, pessoal, entra muita coisa boa, mas também é por ali que vai entrar vírus e micro-organismos que podem provocar danos para o bebê. Então, essa placenta tanto permite a passagem destes nutrientes e macronutrientes e também de vírus, alguns.
que a gente vai chamar de vertical quando ela passa a barreira placentária. Tem alguma coisa que não passa, mas essa, no caso, alguns passam. Quem é que faz essa parte na placenta? Essa troca é feita, então, pelas intervilosas, que são lacunas de tecido basal que tem na membrana da placenta. Então, aqui vocês têm as alterações, né? A gente vai dividir uma gestação em termos de cuidados. As orientações que vocês vão ter que dar por trimestre são muito importantes. Vocês vão dividir, então, em início ou primeiro trimestre, segundo e terceiro, podem sinalizar que é importante você saber isso. E essas principais condutas que a gente faz, não tem como não perguntar sobre isso. Então, gestação, orientações por trimestre, vocês já fizeram exercício. E aqui tem as explicações, né, que aumenta o volume materno, aumenta o débito cardíaco, diminui a resistência periférica, o pulmão então, ele tem menos espaço e a respiração fica mais profunda. Essas são as alterações que a gente tem no aparelho digestório, então é a musculatura lisa, esfíncter e refluxo. Então, cada um dos sistemas é cometido pela... E aqui a gente tem algumas coisas quanto a crescimento intrauterino, que a gente vai sabendo, né? Como é que está esse crescimento RCUI. Então, a gente vai poder basear pelo tamanho do bebê, pela altura uterina, e vai fazer um acompanhamento por percentil. Então, se ele não tem um crescimento suficiente, que pode ser por fatores genéticos, ou enfim, desenvolvimento, ele vai ter problemas com o percentil. Então, todos os RNs que têm peso inferior ao percentil 10 correspondem, então, segundo a sua idade gestacional. Então, a gente sempre vai pensar no percentil 10, que é o padrão. A classificação vai ser PIG, AIGIG e GIG. Então, agora, a gente tinha uma classificação para a mãe, então essa classificação específica para o RN. Então, o RN pode ser chamado de acordo com a idade gestacional dele, né, junto com o percentil do peso. Ele pode ser PIG, que ele é considerado pequeno para a idade, AIGIG, que ele é adequado, normal, e o GIG, que são os bebês grandes para a sua idade. Então, vai ter tamanho e peso proporcional, aqui vocês têm exemplos, né? Então, aqui nós temos um PIG, aqui nós temos um normal e um GIG. É o percentil 10. Então, nós temos características de quando nós temos a desproporção. Então, a gente pode ter assimétricos e simétricos. Então, bebês assimétricos, eles têm um comprimento cefálico normal para a idade, e, no entanto, o peso está baixo. Então, a cabeça é num tamanho aceitável, tudo de acordo com a idade gestacional, mas eles têm peso. Então, os assimétricos, quando a gente fala, a parte da idade gestacional tem a ver com peso. E os simétricos, eles têm tanto redução de peso quanto de comprimento e circunferência. Então, a gente pode sempre pensar que o bebê, né, quando a gente fala em RCU, lembrando que é RCU, a restrição de crescimento intrauterino, então, relativo a RCUI, nós temos essas nomenclaturas. Então, agora, nós vamos falar específico do pré-natal. Qual que é o principal objetivo do pré-natal? Então, é assegurar uma gestação tranquila, um parto saudável, sem impacto para a vida materna, né? E mantendo tanto a parte espiritual, física e humana. Todas as unidades, então, devem acolher a mulher que esteja suspeita de gravidez, e o acesso tem que ser igualitário, justo e facilitado. Então, vocês, quando forem responder essas questões, sempre pense no que diz e não como é, porque às vezes a gente fica pensando, tá, mas onde é que eu vou achar? O serviço ele não consegue funcionar ao pé da letra, mas ele existe para ser executado. Então, cabe a nós, futuros profissionais, é vocês fazer isso adequadamente. Então, aqui tem um fluxograma, um passo a passo do que eu comecei dizendo para vocês, né? Então, a gente, quando a gestação é confirmada, a gente vai estar, então, inicia as consultas com o médico e com o enfermeiro, e envolvendo de forma precoce o enfermeiro, o parceiro, que foi o que vocês viram ontem. Então, é muito importante os testes rápidos e também os testes
de laboratório com consentimento do paciente. Então, lembrem que o pré-natal é prevenção, é envolver, é fazer a maior parte de exames para poder ter sucesso nisso. Então, aqui tem os principais exames pré-natais. Então, esses aqui vocês têm que ficar com eles redondinhos, né? Saber quais são os principais exames pré-natais. Então, lembrem disso. Então, todos esses são os exames pré-natais. Tem que saber os exames. Ao menos a maioria deles. Temos que saber as principais vacinas. Quais são as principais vacinas? Então, tem a DT, DTPA, influenza e hepatite B. Então, agora a gente vai entrar, não sei se a Coronavac vai entrar, por enquanto sim, uma hora não. Por isso que eu vou falar uma coisa sobre vacinas, que é o nosso próximo assunto pós-prova. Vacinas anualmente são mudadas, então a gente não tem como decorar todas, certo? Porque muda de acordo com a prioridade do Ministério da Saúde, mas tem coisas que são básicas, que a gente faz a BSV, a hepatite B, ao nascer, as gestantes têm que ser imunizadas para essas coisas, é importante também. E quando a gente aprendeu cismama, ciscolo, e quando fala em mãe, bebê, binômio é rede cegonha. Lembrem sempre, rede cegonha. Então, aqui a gente tem as consultas, que no primeiro trimestre, isso é importante vocês anotarem também, para vocês saberem quando vai. Então, as consultas são mensais da gestante, anotem aí. Ou quem já imprimiu tudo, então vocês vão colocar ali. Até 28 semanas de idade gestacional, 28 semanas de idade gestacional serão mensais. Lembrando que é para baixo risco. De 28 semanas até 36 semanas, elas são quinzenais. E da 36ª semana até o parto, elas são semanais. Isso é para baixo risco. Conseguiram pegar aqui a ideia das consultas, como elas são? Semanais, mensais, semanais e quinzenais, tudo certo? Então, a primeira consulta, como deve ser essa primeira consulta? Então, isso também vocês têm que ter em mente, por isso que eu pedi o passo a passo, por isso que eu pedi para vocês construírem a ficha. Então, tem que ser feito sempre um exame específico, e geral, você tem que dar uma geral na mulher, saber tudo que ela tem. Então, fazer a anamnese, que é aquela pergunta que vocês vão conseguir com a ficha. Então, por isso que quanto mais perguntas tiver, melhor para vocês. E também temos que fazer uma pesquisa socioepidemiológica, que é uma usuária do posto, que todo mundo vai, todos conhecem, é mais fácil. Se for a primeira vez, vocês têm uma longa jornada aí de Sherlock Holmes para fazer. Então, tem que ter antecedentes familiares, antecedentes pessoais, ginecológicos, obstétricos e também espaço para a situação atual. Então, vocês viram que quanto mais tiver, melhor. Então, a gente vai fazer a verificação da altura uterina, que é o que vocês fizeram com a fita lá. E se tiver movimentos fetais, a gente vai fazer a escuta dos BCS. Então, toda consulta eu vou fazer isso. Vou verificar a altura uterina, toda consulta. E BCS quando vocês conseguirem ouvir. Então, isso é muito importante. Exame de mama, então, na primeira consulta, é aquela que ela veio, né? Então, vou ter que medir, pesar. Então, vou fazer questionamento sobre estes sintomas. Então, eu vou fazer mama no primeiro, né? Fazer um exame completo de mama. E perguntar se tem náusea, isso é bem clássico, vômito, dor, constipação, tudo específico da gravidez. Sangramento, corrimento, disúria, polassúria e edemas, porque esses são sinais clássicos de alteração hormonal. Então, eu preciso fazer todas essas perguntas se há presença ou não.
São sinais clássicos, né, de gravidez. Edema, a gente tem que estar sempre alerta desses sintomas. Então, as demais consultas, então, essa é a primeira, vou pedir exames. As demais consultas, então, a gente sempre vai fazer esses controles, exames conforme a necessidade, sempre buscar edemas, que é um sinal de pré-eclâmpsia. Então, vocês sempre busquem edemas, sempre. Oriente e faz educação pré-natal, revisa vacinas e verifica sinais e peso. E vai acompanhando o ganho de peso, que também não é benéfico um aumento de peso. O que o enfermeiro pode fazer? O enfermeiro pode acompanhar inteiramente o pré-natal de baixo risco na rede de saúde pública. A consulta de enfermagem é privativa e tem todo o objetivo de melhorar a qualidade de vida da gestante e promover a saúde. Então, o papel do enfermeiro é de grande importância nessa escuta qualificada. E cria um vínculo de confiança, como vocês observaram ontem. Eles vêm cheios de problemas psicológicos, sociais, e a gente tem que fazer esse vínculo, né? Tem que estabelecer vínculo e escuta para depois chegar no que a gente precisa. Isso sim é um verdadeiro papel humanizado. Alguma dúvida dessa aula, meu povo? Podem pedir, se ficou mais claro, conseguiram entender. Qualquer coisa a gente repete. Deixa eu só ver qual que faltou aqui. Essa intervenção dos trabalhos de parto é o que vocês mandaram as questões, né, que foi uma das avaliações. Essa parte aqui vocês podem estudar totalmente pelos questionários, tá? O questionário que foi pedido tem aqui. Vocês têm alguma coisa nessa parte? Estudar pelo questionário? Vocês querem que entre nessa parte do trabalho de parto? Não precisa, prof. Tá tranquilo mesmo a parte de física? Porque vocês fizeram todo um questionário disso, né? Sim, foi feito todo ele. Se alguém gostaria, não tem problema. Se for necessário, eu repito. Se fala sobre o enema, não, enfim, que esse é o trabalho de parto. Quando eu tenho realmente que eu estou entrando num trabalho de parto, quando que eu vou expulsar as fases de parto. Eu quero ouvir mais alguém que puder. Vocês viram o filme também, né? Eu acho que essa parte está bem detalhada. Vocês mandaram o relatório, protocolo. Mas eu preciso ouvir de você. Se realmente vocês precisam, não tem problema. A gente faz. Não, prof, eu acredito que esteja tudo bem explicadinho pelos slides. A senhora passou tudo bem explicado, dá para estudar bem por eles. Tá. Então, essa parte tá ok com o filme e tudo. Então, dúvidas vocês podem pedir, não tem um constrangimento. Então, essa parte é o pós-parto puerpério, que é uma parte que nós temos que tomar um pouquinho mais, né? Que eu acho que é uma parte que Então, o nascimento é um momento de grande importância, tanto para a mulher, para o bebê e para a família. E essa assistência, nesse momento, ela vai interferir diretamente na experiência do paciente. Então, ele quer uma assistência humanizada, mas também enraigada de uma assistência técnico-científica sensibilizada. Então, essa é a cultura respeitando as necessidades e direitos de maneira integral, lembrando que enfermagem é um cuidado personalizado. Então, a gente tem os mecanismos do parto, como vai acontecer para ter um bebê nascido. Então, quais são os cuidados específicos no pós-parto? Então, a gente já faz. Essa parte aqui vocês podem grifar, que a gente vai pedir quais são os cuidados específicos no pós-parto. Aqui específico para a criança, mas lembrando que para a criança vocês têm uma matéria, então seria só isso, o exame físico do recém-nascido, a higiene dele,
os registros disso e os cuidados específicos com o recém-nascido. Então, como que a gente faz este exame físico no RN? Então, ainda na sala de parto, depois que o bebê nasce, se não tiver contraindicações, se ele não for um HIV, um HTL vírus, a gente já coloca esse bebê para mamar. Depois não se dá mais banho, só se tira o excesso de vermes e se vai para o alojamento conjunto. Então, isso eu também quero fazer com vocês depois, um dia, para a gente marcar, para vocês fazerem uma dinâmica sobre isso. Então, já vai mamar, depois é clampeado o cordão tardiamente e vai para o alojamento conjunto. O lugar do binômio é com a mãe. E nas 24 horas que antecedem, depois que o bebê já se adaptou ao meio ambiente, tudo é sim feito um exame minucioso. Então, esse exame ele tem até 24 horas para acontecer. Se eu fizer ele dentro das 24 horas, está adequado. Eu não preciso já pegar o bebê que recém-nasceu. Lembrem bem do filme. Ele recém-nasceu, eu já quero tacar ele numa água, eu já quero fazer não. Tem que deixar o mais possível para ele se adaptar. E a gente tem algumas coisas específicas do recém-nascido, aqui para vocês entenderem, que vem a semiologia, é nada mais, nada menos que cuidados com o recém-nascido, que ela vem, então, de semios, sinal e logos, discurso. Então, é o estudo dos sinais das doenças, é a arte de fazer este exame. E o recém-nascido vai ser chamado assim se ele tiver de 0 a 28 dias. Então, a nomenclatura para recém-nascido é o bebê que tiver de 0 a 28 dias. Esse será um recém-nascido. Então, se ele tiver mais de 28 dias, ele não pode ser chamado de RN. RN vai do 0 aos 28 dias. Então, a primeira realização desse exame físico, ela é primordial. Então, a gente deve coletar todos os exames, etc. Essa parte aqui, onde a gente fala de como vai ser o exame físico, de tudo que a gente consegue e faz dele, a gente vai fazer isso na próxima avaliação. Eu só quero que vocês entendam, daí é mais um monte de coisas aqui. Eu quero dizer para vocês que ela vai ir até aqui, para vocês estudarem, essa parte do exame físico, eu quero que vocês saibam que até aqui é o que a gente faz. Combinado? Vocês vão pegar aqui cuidados no pós-parto, tanto do bebê até essa parte. Então, vocês têm que saber que se faz. Coloca o bebê para mamar, planteia o cordão mais tardiamente, faz a higiene dele básica, tirando o excesso de líquido, não se aspira mais o bebê, faz os registros do parto pertinentes e cuidados específicos. Aí, todos esses cuidados a gente vai ver depois. Entenderam até onde que vai ser pedido, pessoal? É até a lâmina 5. Vocês conseguem entender isso que ninguém me responde? Sim. Depois disso, específico para vocês não se confundirem na próxima, que nós estamos vendo a mãe. Até aqui, tá? Depois do 5 em diante, aqui como é feito, como são as marchas, a pele, tudo isso a gente vai ficar para o próximo. Como se faz o perímetro cefálico, as medidas, tal, percentil. Eu vou deixar para vocês não se confundirem para a próxima vez. A gente viu, tal, mas eu vou cobrar mais isso. E toda essa parte de reflexos e etc. bebê, vacinas, má formação, de como vocês fazem os cuidados com o corpo. Né? Então, aqui é uma parte bem específica que eu quero que vocês não fazem no nascimento. Eu vou fazer isso. Dúvidas? Então, anotem aí que a gente vai começar a partir no próximo, para não ter dúvidas para vocês. Então, o que eu aconselho vocês a fazer nisso? Então, estudem pelas questões. Vou mandar depois esse vídeo para vocês aqui. Alguma dúvida?
agora do que foi explicado para essa prova? Como é que está essa parte? Eu acho que tá tranquilo. Fábio, tudo bem? Só tem nós agora, né? Então, o que eu vou dar para vocês? Vocês vão ter uma ficha de estudos para fazer, certo? Então, baseado em tudo que eu disse, depois eu quero que vocês só me mandem a foto que vocês fizeram, vocês vão ter esse tempinho aqui até o final da aula, para construir um mapa mental de revisão. Então, vocês vão construir coisas em forma de revisão para poder estudar. Então, vocês vão ocupar esse tempinho que tem aqui para poder fazer essa revisão. Dúvidas, vocês podem me pedir. Entenderam o que vocês vão ter que fazer de tarefa, então? Um mapa... Só repete, prof, porque eu vou ter que passar para o Márcio, porque caiu a net dele, ele me passou ali agora. Tá. Vocês vão fazer um mapa mental de revisão. Vocês vão pegar todas essas coisas que eu falei que eram importantes e vocês vão construir um mapa mental que caiba numa folha. Vocês vão Tu quer que envie para ti ainda hoje ou pode ser amanhã? Não, pode ser amanhã. Eu quero que vocês ocupem esse tempo que vai ter agora em aula para fazer, né? Tá, então, mas é para enviar, né? Sim, só foto. Pode ser pelo WhatsApp mesmo. Tá bom, então. Então, assim, vocês estão conseguindo, peraí, não estão conseguindo nada porque a câmera não está ligada. Aqui, ó. Vocês vão fazer um mapa mental, um esquema de estudo. Então, isso é para ajudar vocês. Vocês vão colocar tópicos no centro e vão falando toda a história da saúde da mulher, como começou isso, quais são os programas que se tem. Vocês vão escrever também métodos contraceptivos, planejamento, se ela está grávida, e agora o que eu faço? Estou grávida, os exames. Vão fazendo como se fosse um grande colão, entre aspas. Então, um mapa mental de tudo que vocês precisam ter. Alinhando e organizando isso da cabeça vai ficar mais fixo para vocês também. Combinado? Tá bom, então. Combinado, prof. Eu posso te pedir um favor para ti ou, enfim, para a Fábio, para quem quiser. Se você quiser postar no grupo a tarefa, porque tem bastante gente que não tá, né? Não tem problema, pode ser eu, a Fábio, tanto faz. A gente enviando vai reforçando. Isso, vamos botando para vocês falarem, galera, que já é uma forma de vocês ir fazendo. E eu gostaria que vocês ocupassem, porque vocês não têm esse tempinho para poder fazer isso. Então, vai estar disponível a partir das 7h30, tá? Então, vocês vão ter 3 horas, uma vez que entraram para fazer a prova, né? Tem 24 horas, mas desde que vocês comecem, são 24 horas. Vocês precisam que eu mande para vocês o link de como faz a prova. Eu vou mandar no grupo lá um manual, se vocês quiserem ler. E a coordenadora mandou, depois vocês dão uma olhadinha ali se tiverem dúvidas, tá? Se tem alguma nomenclatura, alguma coisa assim. Tá bom, então. Tá bom? Então tá. Encerrando a gravação, faça essa atividade. Prof, o áudio cortou. Oi? O áudio cortou. Então, esse tema é para vocês usarem para construir esse mapa mental de revisão. Então, o título é Mapa Mental de Revisão. E até segunda. Tá bom, até segunda. Até segunda, tchau. Tchau.